gente analisar a parte B do versículo 3 e o versículo 4, porque um anjo descia ao tanque e agitava as águas, nós vamos entender que isso, de fato, era mais parte de uma crença daquelas pessoas, tá? Que não tinha nada a ver com a esperança, de fato, de uma religião que acreditava que um anjo descia ali e movimentava as águas. O que eu quero dizer com isso? Ser bem enfático e direto. Quando a gente olha historicamente, aquele lugar é um lugar, como nós estávamos falando, de pessoas pagãs. Ali havia, anteriormente, rituais pagãos, né? Pessoas que começavam ali e se ajuntando nessa expectativa. E essa crença acabou sendo difundida. Então, o texto bíblico ele vai nos trazer uma explicação, mas não está validando essa crença. Então, é bem importante nós deixarmos isso claro, né? Que o texto citar, o texto trazer um esclarecimento, não quer dizer que ele está validando essa crença. Então, quer dizer que esse tanque era um tanque pagão. O tanque é um tanque onde se ajuntava e existiam cerimoniais pagãos em determinado período da história. Olha só. E isso, com o passar do tempo, foi ali desenvolvendo certas crenças religiosas ao ponto de chegar de se acreditar que o movimento das águas tinha o poder ali de curar as enfermidades. E que nessa época aqui, pastor, Roma, ela comandava ali Israel, não é isso? Sim, boa parte do mundo. Existia uma mistura ali de um secretismo ali em Jerusalém. A palavra certa é essa daí. Porque o Império Romano, a forma dele governar, ele permitia que os povos cultuassem os seus próprios deuses. Ele não interferia, não era comum o Império Romano interferir nas crenças das pessoas. O que eles interferiam era o quê? No poder militar. Eles não permitiam, né, que nenhum motim, que nenhum exército se formasse. Sim. Nada disso poderia ser organizado. E o pagamento de impostos. Então, isso era algo muito forte. Eles dominavam através dessa imposição. Mas a parte religiosa e de fé, eles deixavam os povos dominados, subjugados, cada um com as suas próprias crenças. Entendi. Então isso é novo, eu sei que vai impactar muita gente, dizendo assim... Me surpreendeu, porque nós estamos acostumados a ver que era um anjo que agitava as águas, né? Mas entender do contexto aqui... Agora vamos refletir um pouco. Já muda o pensamento aí. Será que, de fato, algumas pessoas devem ainda estar resistentes quanto a acreditar e falando assim, não, esse pastor e o apresentador estão falando coisas fora da Bíblia, né? Mas vamos refletir um pouco, Rafael. Pensa comigo. A graça de Deus, ela alcança o homem ainda nas suas misérias, não é? A graça de Deus, ela é um presente de Deus, né? Pensa comigo. A graça de Deus, ela se manifestou naquele dia, naquele local. E olha, se não tem algo mais interessante que no mesmo dia coexistirem ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Uma festa religiosa, uma festa para Deus que está acontecendo no templo, e do lado de fora, num tanque, pessoas ali gemendo, enfermas. Jesus ele vai em Jerusalém nesse dia e ele encontra esses dois cenários coexistindo ao mesmo tempo. Olha só. Enquanto no templo as pessoas levantam as mãos para adorar a Deus, ali no tanque as pessoas precisam ser ajudadas e precisam que alguém estenda as mãos para elas. Enquanto no templo existem pessoas louvando, entoando cânticos a Deus, adorando a Deus, o som que domina o tanque de Betesda é o som de dor, é o som de lamento, é o som de muitas vezes a reclamação desse próprio homem, não tenho quem me ajude. Então o sentimento que domina no templo é o sentimento de devoção, é o sentimento de adoração, mas o sentimento que é dominado ali é um sentimento de esperança e, segundo aquilo que a gente está conversando, uma falsa esperança. E o interessante é que Jesus, ele visita Jerusalém, nesse mesmo dia ele vai ao templo, mas ele vai também ao tanque. Ou seja, Jesus,
que é a graça de Deus, o poder de Deus manifesto entre os homens, ele está, mesmo quando nós estamos nas nossas festas espirituais, ele está presente com aquele miserável que está gemendo de dor, com aquele que se sente abandonado, se sente traído, se sente esquecido. Jesus está lá. Então, sobre essa ótica, eu quero trazer luz ao que de fato é graça, senão o Jesus, o Filho de Deus, que está tanto no templo, mas está com as pessoas carentes também. Pessoas essas que estão com a sua esperança ali no movimento de águas que não se sabe, e o primeiro que se joga, ele pega a bênção. Você imagina o cenário de disputa, de competição naquele lugar, Rafael? Você pode imaginar comigo que pessoas enfermas, sofrendo, com dificuldade de se locomover como esse homem, quantas vezes magoadas? Imagina-se quantas tentativas esse homem tentou se aproximar para obter a cura e não conseguiu e vivia frustrado por isso. Mas a graça, ela se aproxima perguntando assim, ó, queres ser curado? Perceba que a graça ela não pergunta por que você está nessa situação. Ela não pede explicações. Ela não joga na sua cara que você pecou e está colhendo fruto do seu próprio erro, as consequências das suas más decisões. Ela quer te ajudar primeiro, né? A graça, ela quer ajudar, ela quer curar, ela quer pôr você de pé. Isso primeiro. Então, quando a gente olha para um anjo visitando e movendo as águas, eu quero afirmar que o poder não está nas águas. O poder está em Jesus. Jesus. E se a gente olhar um pouco nas Escrituras, o primeiro milagre de Jesus envolvia água. Quando num casamento acabou o vinho, e Jesus dá ordem para que pegue as águas, as talhas, depois apresente ao mestre, e ele prova e certifica que aquilo é vinho de excelente qualidade, vinho bom. Aí eu te pergunto, Rafael, o poder estava nas águas ou o poder estava em Jesus que deu a ordem? Em Jesus, né? Se olharmos no mar da Galileia, certa vez